Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Nas aulas anteriores a gente viu sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, já fizemos exercícios e correções. E agora a gente vai entrar no próximo assunto, que é frações. Então a gente vai utilizar do assunto da aula anterior, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, para esse próximo assunto que a gente vai trabalhar. Esse assunto que está aqui no quadro é um assunto que vocês já viram no sexto ano, então a gente vai retomá-los de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, inclusive incluindo os números negativos que a gente aprendeu no nosso primeiro assunto desse ano, tá? Então, como eu falei, é uma retomada de conteúdo do sexto ano. Bom, para falar um pouquinho de fração, a gente dividiu ela em quatro partes para explicar cada uma delas. A fração ela pode aparecer como parte de um todo, pode aparecer em forma de quociente, em forma de operador ou em forma de razão e comparação. Eu vou tentar aqui explicar um pequeno exemplo de cada um das formas em que ela pode aparecer, e aí na sequência a gente vai trabalhar alguns exemplos. Primeiro, ela pode aparecer como uma parte de um total, então aqui a gente tem um total de 4 partes, e eu estou relacionando uma das partes, então ela é uma parte de um total de 4 partes, eu estou tomando uma das partes. Pode aparecer em forma de quociente, onde aqui eu coloquei 2 unidades dividido para 6, então eu tenho 2 unidades completas, dividi em 6 partes, ou seja, deu um terço para cada parte. Então aqui eu poderia colocar que cada parte dessa aqui equivale a 1 terço. Então, se eu tiver 2 unidades de qualquer produto, ou seja uma pizza, seja enfim, e dividir para 6, cada um vai corresponder a 1 terço dessa parte. Então, quociente nada mais é do que uma divisão. A palavra quociente em matemática remete ao termo divisão. Tá? Ok, então eu dividi 2 em 6 partes. Pode aparecer como operação. Operação é quando a gente pega uma unidade, divide e encontra um valor final, uma unidade. Então aqui, por exemplo, eu coloquei aqui 6 unidades, seja, eu tenho 6 metros de tecido e quero dividi-los em 3 partes. Então, como eu estou dividindo em 3 partes, isso relaciona-se a 1 terço, uma parte de 3 partes. Então eu dividi esses 6 metros em 3 partes, né? Peguei e dividi em 3. Significa que esse 1 inteiro, que era todo esses 6 metros, dividido em 3, isso vai equivaler a esse 1 terço vai equivaler a exatamente 2, que é exatamente esses pedaços aqui, né? Então eu tenho 2, 4, 6. Eu tenho 3 pedaços de 2 metros cada. E por último, a fração também pode aparecer como razão ou comparação. Aqui eu retirei um dado estatístico sobre o Covid-19, que é o tema aí que mais se fala na mídia, é um tema que está super na moda, é o que a gente está vivendo. Inclusive, a nossa aula de hoje é em virtude do vírus, por isso a gente está tendo essas aulas online. Eu peguei um dado, esse dado é que para cada 100 mortes que ocorrem no Brasil, isso é um dado que eu tirei agora pela manhã, obviamente talvez agora já está desatualizado, algumas horas ele atualiza de uma maneira tão rápida, né? Para cada 100 mortes do Covid, 60 são homens ou pessoas do sexo masculino e 40 são do sexo feminino. Então quer dizer que no caso do Brasil morrem mais homens do que mulheres. Aqui eu não vou entrar no mérito por que isso acontece, tem a matéria lá no site do Globo disponível, porém eu não vou entrar nesses méritos. O que eu quero relacionar aqui é que a fração aparece como uma comparação, ou seja, eu estou comparando o número de mortes entre homens e mulheres. A cada 100, morrem 60 homens e 40 mulheres. Se eu pegar essa fração e simplificá-los, deixá-los ela na sua forma irredutível, ou seja, simplificada na menor forma, aqui eu simplifiquei os 2 zeros, dividindo por 10 no caso, né? Dividi 6 e 4 por 2, os 2 números são divisíveis por 2, eu chego à fração 3 meios. Significa que para cada 3 pessoas do sexo masculino, ou seja, para cada 3 homens falecidos pelo Covid, nós temos morte de 2 mulheres.
Então, para cada 3 homens, 2 mulheres. E assim por diante. Para cada 6, 4, para 12, 8 e assim por diante. Nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação da fração entre maior e menor. Por hoje eu fico por aqui. Tentei explicar os 4 casos em que aparecem as frações, né? Como parte de um total, como quociente de uma divisão, uma operação em que a gente chega num número específico, e aqui a comparação em forma de razão. Forma de razão é o que a gente expressou aqui, ok?